Graças e paz, família Bíblia. Amém? Como é que está a sua primeira quinta-feira do ano? Está boa? Graças a Deus. É muito bom, né, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Ano começando, novas perspectivas, novos projetos. Isso é muito bom. Deus, que seja o Senhor glorificado nesse ano mais uma vez. Amém? Hoje a nossa tarefa, irmãos, é estudar o capítulo 13 e o 14 de Jeremias. Bom, vamos lá então, né? Estudando parte por parte, nós vamos começar com essa primeira porção, até o versículo 11, onde o Senhor manda Jeremias comprar um cinto, colocar o cinto na cintura dele, no ombro, né, como é falado na Bíblia, e Deus fala para ele não molhar o cinto. Pega o cinto, coloca, não deixa ele encostar na água. Ele usou o cinto um tempo. Aí de repente Deus fala com ele: agora vem cá, pega esse cinto, vai lá no Rio Eufrates e coloca ele vai numa rocha, ele vai, coloca o cinto e deixa lá um determinado tempo. Depois a palavra de Deus vem outra vez, vai lá agora, pega o cinto. Quando ele vai pegar o cinto estava podre, irmãos? E deve ter ficado muito tempo. Por quê? Porque eu imagino que era um cinto de couro, e couro não acontece tão fácil. Quando ele vai pegar, está lá, tem todo podre, não dava para usar, não servia para nada. E Deus vai então, explica para ele o que significa o símbolo desse símbolo. Da mesma forma como não tem utilidade nenhuma o símbolo todo couro, todo estourado, Deus ia também fazer do orgulho, na verdade, de Judá e de Jerusalém, que eles iam se tornar desprezíveis e inúteis. A palavra é dura, irmãos. A profecia de Jeremias, ela é dura. Ela só está falando de julgamento e de punição para o pecado de Judá. Obrigado, meu irmão. Então, e Jeremias também foi o único profeta que não só lançou a palavra de profecia que Deus mandava, mas ele viveu o sofrimento do povo. Então, ele era um profeta muito emotivo. Ele é chamado, conhecido como profeta chorão, porque vez por outra, no meio da profecia, ele expressa a sua emoção, ele chora, ele clama. Por várias vezes ele orou e clamou, e Deus falou que para, não ora, porque eu não vou ouvir sua oração. Aqui mesmo ele falou, está mais na frente aqui, né? Depois nós vamos parar nesse momento. Deus fala para ele: não precisa Jeremias orar. Então dá a entender que Jeremias é um cara que perturbava Deus, né? Como profeta, além de ele transmitir a palavra de Deus, ele metia, vamos dizer assim, ele metia o nariz no assunto, porque só dele só falar, Deus vai destruir, ele sentia a dor do povo dele, chorava, expressava. Aqui mesmo ele fala, né, sobre lágrimas e muitas lágrimas. Então, irmãos, este cinto aqui de linho representa o quê? A proximidade e a intimidade de Deus, que Deus deseja ter com o povo. Olha bem, eu estou com um cinto aqui, né? Todo mundo que usa cinto já notou que cinto é um objeto para ficar no corpo. Então ela fala de proximidade, tá? Dessa profecia em torno dela está falando de proximidade. Por isso que Deus vai dar ordem. Uma coisa bonita também, irmãos, é a instrução de Deus para o profeta. Sabe, os profetas de hoje, às vezes, andam muito longe do direcionamento de Deus. Você vê que a profecia que Deus dá para o seu povo, ela é simbólica e ao mesmo tempo ela é por etapa. Deus vai falar com ele: vai lá e compra um cinto e coloca ele. Pronto, ele foi e comprou. Aí depois Deus fala com ele, aliás, vai lá e compra um cinto, né? Põe ele no seu corpo e não molha. Não podia molhar, era a primeira instrução. Depois pega esse cinto, vai lá no Rio Eufrates e coloca esconde ele. Ele foi lá e escondeu. E voltou, foi ver sua vida. Deus vai falar: agora vai lá e pega o cinto. Quando ele voltou, o cinto estava podre, decorrido de muitos anos. Deus vai mandar ele pegar o cinto. Quando ele pega o cinto e ele estava podre, Jeremias vai anunciar: o cinto está todo estourado. Aí é que Deus vai dizer, na verdade, o que Deus queria era construir ali um relato em cima dos eventos, né, irmãos? O cinto simbolizando o quê? O desejo de Deus que eles fossem aquele cinto na cintura. Mas não, na verdade, eles foram um cinto na cintura, próximos de Deus, adoravam a Deus, obedientes a Deus, faziam a vontade de Deus. Mas por causa da iniquidade do pecado, do orgulho, o texto que vai falar sobre o orgulho de Judá, por causa do orgulho, da soberba, da inclinação para o pecado, ele se tornou aquele cinto. O mesmo cinto que um dia, olha, irmãos, ele esteve próximo de Deus, agora estava literalmente podre, inútil, sem nenhuma utilidade para sempre. Porque um cinto de couro não tem como restaurar, irmãos, tá? Apodreceu, já era. O couro não aceita a restauração dele em si. Então Deus mostrando, porque de fato, irmão, Deus está expressando aqui então
então essa proximidade, o desejo que ele tem de estar próximo, mas o fato de esconder, né, o sim dele voltar todo destroçado, demonstra que o pecado e a idolatria é que fizeram corroer o relacionamento com Deus, tá, irmãos? O pecado e a idolatria, o coração do povo, o povo estava dentro de uma depravação muito grande antes de ir para o exílio, tá, irmãos? Então, uma das grandes sacadas, vamos dizer assim, do relacionamento com Deus é isso, que Deus nunca deixa o mal cair sobre alguém, senão por consequência de uma quebra do relacionamento com Ele, de uma desobediência, não importa se ela foi grande ou pequena, a gente sempre vai colher o que planta. Então, se andou no caminho do Senhor, você vai colher, se desviou, você vai colher. E o que a gente tem visto é que Deus é longânimo, Ele nos perdoa, mas mesmo Ele perdoando, é impossível que Ele mude esse processo da semeadura e da colheita. Então, você plantou, Ele te perdoa, mas você vai ter que colher. Ele não quebra isso com ninguém. É incrível. Então, quando a gente estuda a Bíblia desse jeito, crendo no que Deus é, a gente não é iludido, pensando que eu vou acumular pecado da minha vida inteira, né? E Deus vai me mandar para o céu e eu não vou sofrer as consequências. Você vai sofrer, infelizmente, né? Vai, porque a gente é falho e a gente é o tipo de pai e mãe que torce o juízo. Eu gosto muito de, no estudo de quinta-feira, brincar com quem é pai e mãe, e eu vou ser sincero, até eu já fiz isso. Nosso coração, a bondade do nosso coração, ela é ruim porque a gente dá o braço a torcer. Quantas mães aqui, quantos pais, o filho fez coisas que merecia uma punição grande e você acabou não dando. Mas eu já fiz 300 vezes, né? Então, a gente não é igual a Deus, Deus não faz isso. Esse é o nosso erro, de pensar que Deus é igual a nós. Deus, ao longo da história, Ele nunca permitiu que as pessoas desviassem o seu plano e ficassem por isso mesmo. Entendeu? Mas a gente faz isso direto. Cada dia eu estou aprendendo a ser justo, porém no nível de justiça de Deus. Porque dói, irmão, dói ser justo como Deus é. É por isso que a gente diz assim: Deus é tanto amor que porque Ele é amor, Ele é justo. Ele tem que ser justo porque Ele é amor, Ele te ama. Então, você fez coisas dignas, Ele te ama tanto que Ele vai te conceder os bens das coisas que você fez. Mas porque Ele é amor, Ele também tem que ser justo, na verdade. E porque Ele é justo, a gente fala com muito cuidado disso, Ele é obrigado a punir o pecado. Porque Ele é bom demais, Ele não é igual a gente já fala, passa a mão, não quero que ninguém levante a mão não, mas isso acontece dentro de casa. Não tem um filho que é mais predileto às vezes, nossa, não tem? Tem aquele que é mais chegado, mais bonzinho, e a gente dá mais coisinha para ele, o coração vai mais. Deus não tem esse desequilíbrio, irmãos, que a gente tem. Então esse conhecimento de Deus é bom, porque vai nos fazer ter temor de Deus. Então eu preciso temer a Deus por causa do seu grande amor e também que o leva a ser justo. E porque Ele é justo, Ele pune o pecado, né? A gente não pune. Você vê que quando acontece um crime, quando acontece um acidente, a gente é rápido para julgar. A gente começa a julgar, né? Vamos falar uma coisa séria. Um crime violento demais, um estupro de menor, por exemplo. Irmão, não tem uma viva alma que não faz um julgamento daquele estuprador e um julgamento para arrebentar. Não tem nenhuma viva alma, nem eu. Não, porque eu sou injusto, eu não sou justo como Deus. Meu coração não é o de Deus, o nosso não é de Deus. Então é bom pegar uma coisa extrema dessa, porque a coisa extrema te leva a entender o que Deus é do que Ele é. Então a gente é assim, a gente pega uma pessoa e leva essa pessoa para a cruz. A gente não consegue ter o amor que perdoa, mas Deus tem. Ele vai punir aquele cara que violentou, vai detonar com ele, mas Ele consegue salvar aquela vida se ela se restaurar. E a gente não. Irmão, eu já mandei tanto para a forca, eu já mandei tantos para a pena de morte. Quem mais já mandou? Sim, eu gosto de ser pastor sincero, sou muito sincero com vocês. Eu não fico no pedestal. Vocês olham, poxa, esse cara é santo demais. Não, irmão, e não vai haver esse santo demais que conhece Deus, porque Deus é esse Deus que consegue perdoar o miserável, o pecador. A gente perdoou alguns, chegando no ponto que a gente não, a gente julga e já está o decreto, né? Está o decreto para aquela pessoa. Deus consegue fazer isso porque Ele é Deus. Então é essa justiça de Deus que Ele está fazendo. Deus, nesse momento, desistir de julgar. Deus está abrindo mão de julgar mesmo, apesar que por vez por outra Deus mostra
que ele está muito triste de ter que ser tão duro e tão mal, para falar assim, com Judá. Ele demonstra isso. Ele não queria, mas ele é justo e ele faz. É um tema meio complicado. Eu não queria, como eu não queria? Porque ele ama. Você acha que Deus queria algum mal para nós, irmão? Vamos voltar lá no início. Vamos recombinar, né? Dar um reset. Vamos voltar lá na Adão e Eva. Você acha que Deus queria o mal para Adão e Eva? Não, irmãos. Mas Deus deu para eles liberdade. Eles fizeram escolhas. Então, contra o projeto original de Deus, ele teve que punir Adão, Eva, a serpente e a terra amaldiçoada por causa da queda. É meio que Deus nos deixasse livre para escolher e ele vai andando conosco de acordo com as nossas escolhas, né? A gente erra, ele traz as consequências sobre nós, mas o coração sempre aberto para perdoar. Então, esses primeiros versículos, né, irmãos, vamos trazer essas reflexões, reforçando a ideia de que a infidelidade espiritual resulta em perda de identidade, de propósito e de comunhão com Deus. É regra, isso é regra, irmãos. Isso é regra aplicável para qualquer vida, qualquer ser humano. Até os anjos fizeram bobeira e essa mesma justiça de Deus caiu sobre eles. Deus não poupa nem os anjos, Deus não poupa ninguém. Um exemplo humano que Deus não poupa é o de Moisés. Você vê que Moisés, Deus mesmo elogia Moisés, o homem é mais manso, o homem é mais isso, mais aquilo. Mas quando Moisés pisou na bola com Deus lá nas águas, que Deus ele não glorificou a Deus diante do povo naquela hora, Deus guardou aquilo. Mas lá na frente, Deus vai falar para ele: olha a terra de longe, mas você não vai pisar naquela terra, porque você não me glorificou lá naquele tempo atrás. Eu penso assim: misericórdia, se eu fosse Deus, eu ia deixar Moisés entrar. Se eu fosse Deus, mas ainda bem que eu não sou. Amém, galera? Nem você. Então, mas isso é ensino para quê? Isso me ensina: faça o que você quiser fazer, diga, mas saiba que Deus não vai esquecer daquilo que você fez. Passaram-se anos no deserto, Deus lembrou lá na frente, mandou Moisés olhar a terra que ele ia entrar. E quem já leu a Bíblia toda mais uma vez, ele sabe, Moisés ainda tentou para Deus. Ele reclamou com Deus, Deus ficou bravo com ele, sobe lá e olha a terra, você não vai descer, não vai chegar lá não. E aí Deus já prepara Josué para Josué seguir a caminhada, né? Mas eu entendo também, pela palavra, né, que Moisés não perdeu de forma alguma a sua salvação pela atitude dele. Porque tem gente que confunde morte física, punição do corpo com punição espiritual. A gente não pode confundir, irmão. O próprio Paulo orou para que Deus tirasse lá o espinho da carne que ele tinha, e Deus falou: a minha graça te basta, tá? E ele não teve a salvação porque tem o espinho na carne. O que Moisés fez custou-lhe a vida física, ele não entrou, ele ia pisar na terra e viu de longe. Deus, outro detalhe teológico e bíblico que a gente precisa entender: tem gente que confunde, que fala: não, Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não prometeu, ele não vai cumprir, não. Ele promete. Se você andar na linha, ele cumpre. Senão você quebrou a aliança, então ele perdeu também o compromisso de cumprir a aliança. É incrível, irmãos, tá? Como Moisés ele falou: vai e leva esse povo. No meio do caminho, Moisés deu aquela bobelinha, Deus pegou e desfez o que ele falou: você não vai entrar mais, não. Você não vai entrar. A mesma coisa com Eli. Deus prometeu que da casa de Eli não ia faltar um sacerdote. Mas quando Eli bobeou, não educou seus filhos direitinho, seus filhos viveram em pecado, e Eli concordando com aquilo, Deus pegou aquele que falou com ele: ó, nunca mais vai ter quem ministre diante de mim da sua família. O que isso quer dizer? Para a gente parar com esses aprendizados errados, né? Porque Deus prometeu, ele vai cumprir, ele promete. Mas se você quebrar a aliança, a coisa vai mudar. E como vai mudar, né? Por isso que a gente guarda no coração a teoria, né, a teologia de que a pessoa não é que ela está na presença, está na igreja, não é porque ela está caminhando com Jesus que ela está salva e garantida no céu, não. Até o seu último suspiro, muita coisa pode acontecer. Então, esse negócio que eu estou salvo para sempre, misericórdia, rapaz, eu só vou poder estar salvo para sempre se o meu último fôlego de vida eu tiver na presença do Senhor Deus, não importa como eu esteja vivendo, né, no corpo físico, mas se eu estiver em espírito na presença do Senhor. É onde a gente vai entender: muitos são chamados, poucos são escolhidos, muitos últimos serão os primeiros, enfim, aquelas coisas todas. É para a gente entender, né, que Deus, na sua justiça, Ele deixa claro para nós que a gente tem que perseverar na presença dele, buscando a Deus, melhorando a cada dia. Guarda essa palavra: melhore a cada dia, tá? Santifique-se a cada dia mais. Seja um crente hoje melhor do que você foi ontem, seja amanhã um crente melhor do que foi hoje. Vamos caminhando. Se no meio desse
caminho você pisou na bola com Deus, faça o que Paulo ensinou, os apóstolos ensinaram, que João escreveu. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar pela justiça. É isso? Aí a palavra está aí. Pisou na bola, lembra da palavra, recorre a ela, começa tudo de novo, do zero, vamos caminhando, porque essa é a vida do crente aqui na terra. É por isso que nós estamos aqui mesmo. Na verdade, Deus nos deixou aqui na terra para provar para a serpente que nós podemos viver sem cair. Amém, querido? Entendeu? Você entende? A serpente enganou Adão e Eva e parece que o projeto de Deus foi lá para baixo. E Deus nos permite estar aqui, irmãos, acho que meio aqui para provar para a serpente. Você vai ver que ali no meio deles eu tenho adoradores em espírito e verdade. Eu no meio daqueles ali eu tenho quem vai ser fiel até a morte. No meio deles eu tenho quem está interessado. Eu sei. Eu costumo brincar com as palavras. É meio que Deus está querendo mostrar que Ele acredita em nós, na criação dele. Amém? Ele acreditou, eu confio. Eu não joguei tempo fora. Eu fiz o melhor que eu pude com a minha própria mão, coloquei o meu espírito no homem, agora ele tem o meu espírito, eu tenho certeza, o homem vai conseguir, né? Apesar que a serpente o tempo todo está aí tentando, né, a gente, aí enfia na nossa cabeça pensamentos, né, coisas para desviar a gente desse foco. Mas é um entendimento que eu tenho assim, Deus confia naquilo que ele fez. Isso eu tenho pela própria Bíblia, lá em Gênesis mesmo. Você vê que tudo que ele ia fazendo, Deus viu que era bom. Então, se esse bom, né, Deus viu que era bom, é o entendimento que eu tenho. Ele fez uma coisa muito boa, ele acreditou, isso vai dar certo. Né, eu fiz e vai dar certo. Apesar que lá o pegou, ele quis acabar com tudo, na verdade, ele quis dar uma reiniciada na raça humana, na verdade ele quis reiniciar a raça humana com uma turma apurada. Matou todo mundo e ficou quem estava com ele na arca. Ele pensou, vou acabar com essa turma manchada, vou recomeçar, igualzinho lá no início. E ele viu que deu errado. Aí quando saiu de lá, né, veja bem, o que Noé faz? A primeira coisa que Noé faz quando ele sai? Hein? Ele se embriaga. Aí Deus, puxa vida, o que eu arrumei? Não vai dar certo. Mas ele continua crendo, né, irmãos, que não vai dar certo, amém? E eu não quero me exaltar, nem quero que você se exalte, mas eu acho que o papel meu e seu aqui é nos unir a Deus nessa missão e, junto com o poder do Espírito Santo na nossa vida, mostrar para o diabo que Deus está certo. A raça humana é mesmo a raça bendita e abençoada pelo Senhor, amém, querido? Amém. Então vamos ser os escolhidos, abençoados, aqueles que Deus crê, né, que vai dar a vida eterna, juntamente, né, com os seus santos. Depois, nós vemos um outro simbolismo, que é o dos jarros de vinho, tá? Do verso 12 ao 14. Deus instrui Jeremias a dizer para o povo que todos os jarros serão cheios de vinho. Mas ele orienta, se o povo perguntar, mas nós sabemos que todo jarro tem que estar cheio de vinho, ele vai e instrui Jeremias a dizer para eles que, na verdade, ele estava falando ali de outra coisa. Ele estava declarando que encher aquele povo de embriaguez, o rei, sacerdote, o profeta, né, afirmando que esmagar uns aos outros sem piedade devido à rebelião. Né? Você já imaginou um monte de gente bêbada, o que acontece? Tem gente incrédula, um monte de bêbado. Eu sempre fugi de muito bêbado. Né? Eu vivi quando eu estava no mundo, você sabe isso muito bem. Mas eu sempre fugi onde tem muito bêbado. Porque onde tem muito bêbado, ninguém pensa direito. Ali é complicado. Né? Então o que Deus está querendo dizer é uma simbologia, dizendo para eles, olha, né, Deus estava querendo simbolizar para eles a confusão. Tá? Eu estou brincando assim, mas eu vivi muito em boteco no meu tempo de mundo, e sei o que é. Tem mais alguém que foi botequeiro e sabe como é que é? Não é, irmão? É lugar de confusão. Boteco é lugar de confusão. Eu já vi gente quebrando taco de sinuca na cabeça dos outros, eu já vi de tudo. Lugar de confusão, irmão. Às vezes do nada. Às vezes está naquela turma, todo mundo vendo, uma coisinha do nada, o cara cima por uma coisa que já é motivo. Deus está querendo dizer, simbolizar aqui, olha, confusão, né? Julgamento e destruição. O aviso é claro, o povo será quebrado como jarros devido à sua teimosia e de recusar ao voz de Deus. E não é isso mesmo que acontece? Né? Você vê como é que Deus é incrível, usando símbolos para dizer o que ele ia fazer. Em vez de chegar e falar, vocês quebraram a minha aliança, vocês viveram unidos com a minha quebrada aliança, não, ele vai, manda o cara para um símbolo para simbolizar. Agora manda falar, todo jarro vai ser cheio de vinho, só para provocar o povo e dizer que serão quebrados, serão levados à confusão. É o modo de Deus
falar, tá? Depois, nós vamos ver o chamado arrependimento. Aí, o assunto vai mudar, do 15 ao 19, Jeremias vai anunciar para eles, exortando eles a não serem arrogantes, a darem glória a Deus. E esse bloco do versículo, na verdade, é um apelo apaixonado ao arrependimento. Ele está implorando ao povo para eles voltarem para Deus antes que seja tarde demais. Olha bem o que ele diz, do 15 ao 19. Eu vou começar a ler para você ver. Olha: escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. E o que a escuridão simboliza? É castigo divino, né? Simboliza isso. Antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés dos montes tenebrosos, né? Esperai a luz, mas ela mudará em sombra de morte, está dizendo no versículo 16. Então aqui Deus está falando para eles, outra vez em maneira simbólica, mostrando que o castigo vai vir, e vai vir com força. Aí vai dizer assim: se porém não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa do vosso orgulho. Está vendo? Jeremias aqui está expressando o seu amor pelo povo, o seu sentimento ao ver o povo tão disperso, tão distante de Deus e necessitando de despertar. Veja que a palavra do profeta, ela vai despertar o povo, irmãos? Não é que Deus estava ali declarando o juízo dele. Deus estava dizendo o que ele ia fazer se o povo continuasse no pecado. Isso é um aviso. Se Deus vier para você e falar assim, te espera ali na frente destruição, Ele está te dando uma dica. Lá na frente espera destruição. Não é assim? Deus não está falando que você vai cair ali. Ele só está dizendo: ó, lá na frente tem destruição. Então você precisa procurar um jeito de não chegar naquele lugar da destruição. É um aviso, né? Então Deus está o tempo todo avisando eles para tomar esse cuidado. Depois, do 20 ao 27, nós vamos encontrar aqui a metáfora da mulher promíscua, ilustrando a infidelidade de Israel, a melhor, a infidelidade de Judá e a incapacidade de abandonar o pecado. Esse texto aqui, irmãos, é pesado, porque ele chega a mostrar, né, da promiscuidade do pecado e a falta de força, né, ou incapacidade de deixar o pecado. Ele diz assim: levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Sempre que está falando do norte, está falando da Macedônia. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu rebanho? Que dirás quando o Senhor puser sobre ti? Olha bem, aqueles que cultivaste como amigo. Olha, o que você vai dizer quando Deus puser sobre ti aqueles que você cultivou como amigo? Ou seja, gente má, gente perversa. Olha bem, não te tomarão as dores como uma mulher que está de parto? Quando disser no teu coração: por que me sobrevieram essas dores? E Deus responde: é pela multidão das tuas vontades. Se levantaram as suas vestes e a violentaram. Olha que palavra pesada. É a Bíblia, né? Não é um livro pornográfico. Verso do capítulo 22: se levantaram as tuas vestes e a violentaram. Ela se entregou ao pecado de tal maneira, a mulher, né, aqui, que é a promíscua, que chegaram a violentá-la. E Deus vai falar pesado: pode o etíope mudar a sua pele? O etíope tem a cor escura, a cor negra, ou o leopardo as mãos do seu corpo, suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem. Olha bem, portanto, tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Deus está dizendo aqui: olha, nem vocês podem fazer o bem, de tão acostumados que vocês podem fazer o mal. Então aqui está mostrando o quê? O pecado, a promiscuidade de Judá, né? E está falando da incapacidade deles de largar o pecado. É muito fácil, irmãos, para nós que estamos caminhando com o Senhor, falar de largar pecado. Agora, aquela pessoa que viveu a vida inteira com pecado, pergunta para ela se é fácil largar, né? Muitos de nós veio do Senhor e não conseguiu largar até hoje alguns pecados. Então, Deus está dizendo isso, né? Se estão acostumados que vocês estão ao pecado, né? E não pode fazer o bem, não consegue. E aí Deus vai mostrando, né, de todas as formas, a vergonha do povo e a condição de pecado que eles estão vivendo por causa do abandono de Deus, né? Então, guarda isso no seu coração. Deus está declarando aqui que é difícil limpar Judá. Ele está falando assim: está difícil limpar, de tão acostumado que vocês estão no pecado. Difícil, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, é uma força de expressão. Existe alguma coisa difícil para Deus? Hein? Existe algo possível para Deus? Mas Deus aqui está falando para o povo, dizendo: olha, é difícil livrar vocês, porque vocês não querem ser livres. É nesse sentido. Tá? Deus não consegue fazer absolutamente nada com quem não abre o coração e permite que ele faça. É isso que ele está dizendo. Então está mostrando
ajudar e a gente aplica para nós, né? Quando eu falar difícil, vocês entendam o sentido. É difícil ir para ajudar, porque Judá não quer servir, está tão acostumado com a vida que não quer largar. Pega na tua vida um vício que você tem, talvez um vício de coisa boa, comer, beber refrigerante, comer algum alimento que você precisa largar, né? Você precisa largar, você sabe que você precisa. Aí a pergunta é, Deus está querendo dizer a mesma coisa com relação ao pecado de Judá. É fácil largar? Né? É fácil a gente chegar hoje e falar, vou mudar minha alimentação, a partir de hoje eu vou comer saudável? É você ver, então é isso que Deus está dizendo que é difícil para ajudar, dizendo para mim e para você também que é difícil. Ele nos abençoa em certas áreas, porque a gente continua resistente, segurando, né? Nós apresentamos dificuldade de permitir, ou melhor, autorizar Deus, né, entrar e agir, porque Deus não é mal educado. Deus não é igual o demônio de cigarro, vai arrebentando, irmão. Deus pede permissão, eis que estão à porta e batem. Se você abrir a porta, o Senhor vai entrar, sentar, será com você com ele. Isso é a expressão maravilhosa de Deus. Então, ele é educado. Clama a ele te responde. Ele está sempre à disposição. Esse é o Deus nosso. Amém, queridos? Passando para o capítulo 14, nós vamos ver aí agora Deus mandando Jeremias anunciar uma seca severa. E aconteceu uma seca tão grande, irmãos, que esta seca ia atingir os nobres, os pobres, ricos, e atingir todos. É outra coisa desesperadora. Vocês viram quando a Covid veio também assim, atingindo ricos, pobres, nobres, cultos? É isso, é mais ou menos isso, só que aquela é uma seca. Era incrível, irmãos. Os ricos tentando furar fila para vacina, gente indo preso no Belo Horizonte porque estava vendendo vacina, e depois descobriram que a vacina era falsa. Você lembra disso tudo? Mas todo mundo querendo um pulo. Mas Deus está dizendo aqui, rico, pobre, nobre, todos eles vão procurar água e não encontrar. É Deus tratando, é Deus trabalhando. Então essa seca estava também simbolizando punição de Deus por causa do pecado. Também é o pagamento de Deus por causa do pecado, né? E ia afetar todas as camadas da sociedade, até mesmo a natureza, né? Mostrando que o julgamento de Deus é abrangente, irmãos, tá? Não pensa que Deus, o julgamento de Deus quando ele quer punir um povo, que a coisa é simples demais, que não é muito abrangente. Então o que Deus faz? A forma como Deus age. A gente precisa sempre clamar pela nação, clamar por nós, santificar nossas vidas, tá? Nós precisamos muito clamar por um avivamento, irmão. O avivamento ele salva uma nação, tá? Se a igreja se levanta, ela é avivada por amor à sua igreja, Deus poupa aquela terra, aquele lugar. Então esse ano que vem nós temos um projeto, um clamor por avivamento, né, na nossa vida, na vida da igreja. Nós vamos ter 2 semanas de oração de 6 a 7 da manhã na igreja. Nós vamos fazer 14 dias de jejum. Quem quiser pode entrar junto, não tem problema, não é obrigado, mas nós vamos colocar os líderes para estar junto, clamando mesmo por um avivamento, porque nós temos visto ao longo da história que um avivamento salva uma nação, um avivamento salva uma nação, sabia? Não foi exatamente um avivamento, mas foi uma evangelização bem sucedida. A Coreia do Sul, a história dela passa pelo cristianismo, tá? A Coreia do Sul foi colonizada pelos orientais, com o budismo como uma religião predominante, e viveram nessa escravidão até que os primeiros cristãos chegaram, começaram a evangelizar. Hoje o protestantismo, o catolicismo é muito grande naquele lugar. E teve um evento cristão há 2 meses atrás. Eu pensei, meu Deus, se eu soubesse, eu teria uma esforçado para ir. Um grande evento cristão. O governo da Coreia do Sul mandou o representante, que ele não pôde ir, mandou o representante agradecer, representar o governo e agradecer os cristãos, porque a nação é o que é hoje, porque os cristãos evangelizaram lá. Vocês não sabiam disso, tá? A maior igreja do mundo, irmãos, está na Coreia do Sul. Então é uma mistura entre cristianismo e o budismo, porém o cristianismo é muito maior. Pouca gente sabe disso. Ou seja, o avivamento fez uma nação próspera. É uma potência, é próspera, é tecnologia de ponta, um país bom para se viver, a economia é boa para viver lá. O brasileiro que for para lá, com algum salário, vive bem. Então o país assim, colado numa Coreia do Norte, que é uma miséria, porque o regime é totalitário, ele é anticristão, expulsa crente, quem é crente lá tem que ver escondido. Você atravessa o mar, você chega cá na Coreia do Sul, que tudo é permitido, a maior igreja evangélica do mundo está lá. Não sei quantas 1000 pessoas cabem lá, mas mais de 200 parece, tem de doido. É uma igreja louca. Começou porque algum crente foi lá, começou a evangelizar. O que a presença do evangelho faz no
poucos quilômetros do norte, um lugar miserável de pobreza e de morte, de sofrimento, de tortura. Pouco abaixo, um país totalmente abençoado, porque há anos atrás o Evangelho se expandiu e tomou lugar nos corações. Lembra? Eles foram convertidos do budismo ao cristianismo. Então eu vejo o Brasil um país com potência para o avivamento. Mas a gente precisa crer, irmãos, e orar e clamar. O avivamento começa com uma pessoa, com duas, não começa com multidão. Então eu quero que esse ano a gente vai ter umas 3 semanas de busca por avivamento. Avivamento sincero, aquele na Bíblia. Não é só um oba-oba, mas é um avivamento que Deus vai olhar para aqui da igreja, vai olhar para nós e vai ver Ipatinga, ver o bairro Caravelas, ali representado por nós, o nosso clamor, perdão, por misericórdia, quebrantamento. É isso, irmão, não é por vida pessoal, me dá riqueza, não. Nós queremos. Eu já falei com vocês que eu tenho pedido a Deus todas as noites de joelho o dízimo dos moradores, dos habitantes de Caravelas. Tá? O dízimo dos habitantes hoje seria mais ou menos 958 pessoas. Eu estou pedindo, Deus, eu quero apresentar para o Senhor 10% dos habitantes do Caravelas. E nós vamos clamar e vamos pedir junto, amém, queridos? Pedir a renovação espiritual, derramamento do amor de Deus no nosso coração, porque isso pode salvar uma nação, irmãos, tá? Isso pode salvar uma nação. Nós vimos no caso de Ló, que Deus não pôde destruir a cidade de Ló enquanto o justo Ló estava lá dentro. E nós vamos ter uma lição mais para frente que vai falar que Jesus mandou o seu sal da terra e o luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Precisamos ser alguma coisa aqui nessa terra que preserva, que ilumina nas trevas. A igreja precisa ser essa tocha. Eu preciso ser essa tocha e você ser. É o que vai fazer Deus poupar essa nação e abençoar a nossa cidade, né, irmão? Abençoar a terra. Então essa seca é Deus avisando sobre punição, trevas é punição, seca é punição, né? E na verdade, ela vai afetar todas as camadas, da mesma forma que se uma igreja clama por avivamento, aquela nação, ela é abençoada, ela é liberta, o evangelho é expandido, Deus abre caminho para o evangelho. Na verdade, Deus não poupa uma nação por nada além do que o evangelho está expandindo, eu tenho que proteger o meu evangelho. É Deus que protege a Bíblia, amém? É Deus que protege a Bíblia. Tem gente querendo defender a Bíblia, nós vamos ter uma lição lá também que vai falar, quando for sobre o avivamento, vai ter um que vai falar sobre os avivalistas, sobre o Finney, sobre o Spurgeon, alguns avivalistas. E o Spurgeon foi um avivalista muito grande, e ele amava muito a Bíblia, e ele sempre defendia a Bíblia. Né? Aí um dia ele pegou e defendia a Bíblia, não, melhor, ele mostrava que a Bíblia é digna de toda confiança, que é a palavra de Deus, porque tem muitas frases bonitas da Bíblia. Aí ele pegou e falou assim: eu prefiro defender um leão do que defender a Bíblia. Solte a Bíblia, não defenda não, deixa ela, que ela mesma se defende. Olha que incrível palavra, né, irmão? Porque tem gente derretendo e tal. Ele falou: não, eu prefiro defender um leão do que defender a Bíblia. Porque está dizendo que essa Bíblia é poder de Deus. Amém, querido? Deixa ela expandir. Por quê? Porque Deus cuida para que a palavra seja preservada. Quantos morreram pela palavra, né? Quantas pessoas até hoje morrem, essa palavra não está mais viva, mais eficaz, mais poderosa do que nunca, porque Deus vai à frente defendendo. A palavra dele Deus defende, Deus cuida. E aqueles que levam a palavra são protegidos e são abençoados por Deus. Por isso que o avivamento ele traz em si bênção para a nação. Mas a gente precisa largar o orgulho. Qual o orgulho? Porque o orgulho de orar por mim. Sabe aquele orgulho de orar por mim, orar pela minha família? Não. Eu passo a orar pela presença de Deus na minha vida. Não quero nada além da tua presença. Tenho sede de ti, meu Deus. Como a corça brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus vivo. Aí a gente vai clamando, irmão, Deus olha para aquele povo e começa a levantar aquela nação. Aí a cura vem, a libertação vem, aí vem o casamento, vem o carro, vem tudo. Porque isso faz parte do pacote de quem está lá de joelho, amém, queridos? Né? Amém, irmão? Isso faz parte do pacote, é tudo consequência. Né? Então, assim, nós vamos aprendendo com a palavra, né? Que isso Deus prometia fazer. Né? Destacando, por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque assim como essa seca é universal e atingir pobre e rico, sofrimento é universal, eu quero dizer também que a bênção é universal. Porque Deus protegeu Sodoma e Gomorra enquanto Ló estava lá. Você vê que Deus sempre vai trabalhando para proteger. Né? Deus destruiu a terra inteira, mas protegeu todos que estavam dentro da arca. Você vê, irmãos, que existe um povo, quando clama pela presença de Deus, ele é liberto, ele é salvo de todas as dificuldades. Lembra? O barco estava balançando, os caras com medo de morrer, Jesus
aquele barco virasse. Então, onde tem um homem, onde tem uma mulher, clamando a Deus por avivamento pela presença do Senhor, aquele grupo é abençoado. Se nós fizermos isso, todos aqui vão pegar resquinho das bênçãos. Eu costumo dizer assim: cola em quem é abençoado e respinga a bênção de você. Amém. Eu falo assim direto: cola em quem é amaldiçoado e respinga a maldição na sua vida. Por isso que o nosso relacionamento com quem é amaldiçoado é de poder, é de autoridade, é para estar ali para abençoar, para respingar de mim nele, e não dele em mim. Consegue entender? Não é que você tem que fugir do cara que é amaldiçoado, não. Mas você tem que estar ali com graça para que respingue bênção dele e não maldição em você. Porque respinga, né? Vai respingar para todo lado. Seguindo, nós vamos ver que o versículo 7 e 9 vai mostrar Jeremias intercedendo pelo povo, né? Jeremias é um cara muito amoroso, né? Jeremias tinha prazer de orar pelo povo, né? Então Jeremias vai orar. Ele está agindo como intercessor, clamando pela misericórdia de Deus, apesar da rebeldia de Judá. Ou seja, ele sabia da rebeldia, sabia da maldade, mas ele intercedia pelo povo, né? Até que quem vai, Deus vai falar: não ora, que eu não vou te ouvir, né? A oração dele demonstra que ele está entendendo, né? Tanto a justiça de Deus como a misericórdia. Quando você vê alguém terrível no pecado, você sabe que ali o juiz de Deus vai punir o pecado, irmão. Você não pode ficar lá e lá para a pessoa e falar assim: ah, mas vai para o inferno. Porque eu não conhecia uma viva alma que está vivendo no pecado, mas que ela não sabe que ela vai para o inferno, né? Tem gente que evangeliza assim: ah, você não sai desse pecado, você vai para o inferno. Pô, você está fazendo papel do diabo, sabe por quê? Porque o cara que está no pecado, ele sabe que ele vai para o inferno. Você tem que levar para ele uma novidade, tem que falar que ele é novo. Você tem que mostrar o julgamento de Deus? Sim. Você tem que falar para a pessoa: querido, você continuar nessa vida de adultério, essa vida de mentira, essa vida de droga, essa vida de crime, você vai para o inferno. Mas eu quero te apresentar a solução. Aí você está evangelizando, né, querido? Você está mostrando a justiça de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia e a graça de Deus. O evangelismo ele é completo quando você condena o pecado, mas você mostra a solução para o pecado. Por isso que eu digo: não vai falar uma pessoa: ah, você continua a para o inferno e vai embora, não. Você está fazendo favor para ela. Você está fazendo o que ele já sabe. Agora mostra que vai para o inferno e mostra que tem uma solução. Porém, as pessoas muitas vezes não sabem explicar a solução, só sabem explicar do mal. Vai queimar no inferno, né? Enfim, então assim funciona, tá, irmão? Então Jeremias aqui está mostrando para eles a justiça de Deus, porque ele também entende o quanto a misericórdia de Deus é grande. E ele está apelando aqui para o caráter de Deus. E é um relacionamento especial que Deus tem com Judá, e Judá, né, tem com Deus, o 7 ao 9. Ele diz assim, eu vou ler um pouco para você ver: ainda que a nossa maldade testifique contra nós, ó Senhor, olha bem, opera por teu amor, opera tu por amor do teu nome. Está vendo? Ele está apelando para o caráter de Deus. Ainda que a nossa iniquidade é grande, Deus, pelo teu amor, opera por nós. Então ele está apelando para o caráter de Deus, né? E enfim, ele sabe, né, que Deus pode, né, nos fazer alguma coisa e Deus pode abençoar. Agora do 10 ao 12, nós vamos encontrar que a resposta de Deus para essa oração de Jeremias, ela é a seguinte: não tem jeito, eu não vou te ouvir e eu vou punir esse povo. Está vendo uma oração bacana? Ele chora, ele pede, apela para o amor de Deus, o caráter de Deus, aqui é amor, e Deus vira para ele e fala: olha, não tem jeito não, né? Eu vou rejeitar a sua intercessão, Jeremias. A gente que pensa que Deus aceita a oração do crente, toda oração, não. Ele rejeitou a oração de Jeremias, né? Mostrando que a gravidade do pecado do povo não adiantava, ele precisava chegar numa punição. Isso mostra, irmão, uma coisa assim, difícil, complicado de falar. Está mostrando que a paciência de Deus tem limite, e quando chega no limite, não adianta orar. Aí é só aguentar, é só baixar o ombro e deixar, né, irmão? Tem gente que pensa que Deus vai se estendendo na misericórdia, vai se estendendo, e se eu morrer aqui amanhã, está tudo bom. Não é assim não. Por isso que a gente precisa ser mais conciso na hora de falar de Jesus para as pessoas. E Deus está querendo dizer isso. Olha bem, eu vou ler com você também o versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor acerca desse povo: gostam de correr para todos os lados, não detêm os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, lembrará das maldades deles e punirá os seus pecados. Está vendo? Disse Deus.
misericórdia. Espada, fome e pé. O que é isso, irmãos? Isso é o extremo da paciência de Deus. É o extremo da misericórdia. Chegou, primeiro assim, deixa eu deixar claro para vocês. Deus está falando de uma punição, tá? Mas ele vai punir, quer mandar o povo viver escravo lá na Babilônia, tá? É isso que eu estou dizendo, eu vou mandar você para a Babilônia e não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta sacrificar, eu não vou ouvir, ou seja, eu tenho que fazer isso, e eu vou fazer. Então não adianta nem orar. É isso que Deus está falando, já pela terceira ou quarta vez que está falando com Jeremias. Isso para a gente entender que tem limite a paciência, tem limite a misericórdia. Quando ela chega no nível de executar o juízo, aí a gente só tem que pedir a Deus misericórdia para não morrer e deixar Deus fazer o que ele tem que fazer. Porque na verdade muitos morreram, tá, irmãos? Na verdade muitos morreram, muitos sofreram, poucos são os que voltaram. E quando eles vão voltar, eles voltam destroçados, destruídos, bagunçados, e chega lá sem caráter, misturado com os pecados, traz aqueles pecados todos para Jerusalém, e Deus vai tratar com eles tudo isso com punição, outra vez. Mas sempre lembrando do compromisso que ele fez lá atrás com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, né, o servo dele. Então ele vai sempre lembrar. Então sempre vai ter uma cozinha do relacionamento de Deus que Deus vai estender para não destruir totalmente o povo. Mas uma geração sofre o que a outra geração plantou. Sabia? Uma geração sofre o que a outra plantou. E aí a gente precisa quebrar a maldição. É o que eu chamo de quebrar a maldição. É o que eu falo com os noivos da igreja. Né? Quando nós for falarmos lá, vocês vão ouvir eu dizer isso. O que eu falo com eles? Eu falo assim: olha o que teu pai e tua mãe viveu que não era agradável a Deus. E anota isso. Porque quando você casar, você tem que ir por outro caminho. Senão a maldição vai prevalecer. Não é que Deus faz a maldição colar. É que se você escolher os mesmos caminhos, se eu escolher os mesmos caminhos dos meus pais, inevitavelmente eu vou colher o mesmo que eles escolheram. Mas se eu plantar diferente, a partir daí eu estou quebrando a maldição. Falei isso para as minhas filhas e agora falo com elas para falar com os próprios filhos, porque para a gente continuar quebrando a maldição. Eu estou quebrando a maldição que meu pai deixou, mas a minha mãe, na vida delas. Agora ela já tem filhos, eu estou falando, fala com seus filhos, se vira, leva para a presença de Deus, porque não tem oração que quebra a maldição, é a atitude que quebra a maldição. Se eu escolher o que meu pai escolheu, eu vou colher o que ele plantou. Se eu escolher diferente, eu vou colher diferente. Isso é que é quebra de maldição, é atitude, tá, irmãos? Oração só te move, oração te empodera, oração te dá direção, oração te aproxima de Deus, ela faz um milhar de coisa, mas a sua decisão tem que ser diferente. Eu costumo citar meu exemplo para não copiar o exemplo de ninguém, porque copiar o exemplo dos outros é feio. Meu pai deu uma bobeira lá, largou minha mãe, depois voltou e reconciliou. O que é que eu tenho que ficar ligado? Eu tenho que ficar ligado que o diabo, enquanto eu estiver respirando aqui, ele vai tentar me fazer a mesma coisa com a minha esposa. Só isso, mais nada. Vai pegar assim, irmão? É simples demais, não é? É isso, guarda isso. Pode notar no seu conhecimento, tá? Pode notar que tem alguns filhos que vivem exatamente as coisas que o pai viveu, porque ele não sabia disso. Então eu estou falando para a igreja para ele saber e quebrar e romper com isso, né? Isso em todas as áreas, né, da vida, dizendo assim de coisas ruins. E as coisas boas, pastor? Copia, rapaz. Se teu pai tem uma mera de oração, ela serve Deus, copia, porque vai colher mesmo que você plantar. Funciona assim, irmãos, e não tem como, né, Deus quebrar esse princípio, tá? Versículo 13 ao 16, Deus vai falar da condenação aos falsos profetas. Por quê? Porque um pouco antes aqui, eu acabei não lendo para vocês, mas ele vai reclamar, Jeremias vai reclamar. Ele vai falar: ah, Senhor, na verdade é o versículo 13. Ah, Senhor, os profetas estão dizendo, não vereis a espada, não vai ter fome. Olha aqui, o profeta está reclamando. Por quê? Porque Jeremias estava profetizando destruição. Aí surgiu um punhado de profeta lá em Jerusalém, irmãos, dizendo o contrário: não vai ter fome, não vai ter nada. Então ele reclama com Deus. Como é que pode, né, irmão, um profeta poderoso como ele reclamar com Deus? Talvez em algum momento Jeremias tenha pensado assim: será que eu estou profetizando certo? Né? Talvez ele tenha pensado. Então ele vai para Deus e fala: Senhor, estão dizendo, os profetas estão dizendo que vai ter paz, não vai ter fome, não vai ter isso. Deus vai vir e fala: ai dos profetas que estão falando no meu nome quando eu não mandei. E Deus vai falar: porque eles estão falando que não vai ter espada e nem ter fome, todos eles vão morrer a espada, porque estão dizendo mentira, tentando enganar o povo. É isso que eu gostaria, irmãos, que essa igreja entendesse.
Tem tantas profecias, irmãos, por aí na internet, e a gente acaba, compartilhando profecias. Tem muita profecia boa, tem só profecia boa, e a gente tem que tomar cuidado se de fato Deus está dizendo coisas boas ou coisas ruins. Amém, igreja? Amém. Porque a gente precisa ter discernimento espiritual. Uma nação que busca o mundo, o pecado e as coisas ruins. Será que haveria palavra boa para uma nação incrédula? É uma nação orgulhosa. A gente tem que ficar esperto, tá? Eu nunca vou esquecer, e aí mais uma vez, depois eu tiro esse trem da internet lá, mas eu nunca vou esquecer do tanto de profecia que teve que o Bolsonaro ia ser presidente pela segunda vez. Não era muito, era muito. E eu queria tanto que ele ganhasse, estava uma empolgação danada. Então, irmão, é para a gente ver que a gente precisa ter discernimento espiritual, porque os profetas aqui estavam dizendo que ia ter fome, ia ter guerra, ia ter morte, e o Jeremias falou: Deus, pega isso. Deus vai falar para ele: todos eles vão sofrer. Então, vai mostrar para nós esses versículos aqui, que a rebelião em Judá chegou até os profetas. Numa nação, irmãos, que cria muito no profeta, no sacerdote, todos eles levantam quase todos para falar que Deus ia fazer o bem, a nação inteira ia acreditar, ia continuar vivendo o pecado, crendo que Deus ia retribuir o pecado com o bom. Então, aqui a gente vê que eles estavam em rebelião, estavam oferecendo mensagem confortável, mas era enganosa, desviando o povo da verdade, fazendo o povo continuar na sua vida. E Deus aqui então está expondo que a falta de legitimidade desses profetas, que eles iam ser responsabilizados pelo que estavam falando, que ia pagar com a própria vida, para a gente tomar cuidado. Tem que entender, se você está vivendo mal com Deus, tá? Sim, bem pessoal mesmo que eu quero, você sabe que você está vivendo bem com Deus, e vê uma profecia boa para você, rejeita o coração. É mesmo, tem que ser assim, né, irmão? Estou falando nesse sentido. Você sabe que lá no fundo você não está bem, porque hoje o que existe é profetizando só coisa confortável, coisa boa. Esse que eu vejo uma chave, tem muito aí, esse que eu estou vendo uma chave, Aí o cara fica todo empolgado, acha atacado, o apartamento, caneta para fazer uma assinatura. Tem também isso, irmão? Não é mesmo. Caneta para fazer assinatura. Assinando contrato. É isso. Eu preciso muito que a igreja seja sincera dentro de Deus. A sinceridade é recompensada, irmãos, com bênção. Sabia? A sinceridade é recompensada com bênção por Deus. Você estiver miserável como Davi estava, em pecado, confessa como Davi confessou, você vai receber bênção de ser sincero. Mas a gente ser bobo, enganar, Deus detona. Então é necessário conhecer. Se você não está lá nada 100% com Deus, chegou alguém que começou a dizer coisa confortável, repreende lá no fundo da alma, eu repreendo isso, porque eu sei que não é assim que funciona, tá? Mas é assim que a gente deve ser. Então a gente precisa entender o que Deus está falando, se de fato é Deus, Às vezes está com a vida toda ruim, vem alguém com aquela coisa, palavra boa, confortável, você recebe aquilo, o que isso vai acontecer? Vai criar em você um coração que vai entender que Deus é bom, para você, mesmo você sendo mal para Ele, não é a verdade. Aí cria uma geração que vive como sepulcro caiado, como nos tempos de Jesus. O povo era de uma religiosidade boa, mas rejeitava a verdadeira palavra. Quando o verbo vivo desceu do céu e habitou entre eles rejeitaram. Por quê? Eles estavam vivendo de tal maneira na hipocrisia, Jesus começou a combater eles nas coisas mais simples e eles não aceitavam. Porque para eles aquele nível de vida deles era o que agradava a Deus. Quando veio a verdade, quando eles foram confrontados com a verdade, a pureza, a sinceridade, eles não admitiram. É quando o rei deles veio, menino humilde, numa família humilde, não veio dos palácios, não veio da linhagem que estava liderando o país na época, eles rejeitaram. Por quê? Porque isso distancia a gente de Deus, irmãos. Essa muralha que as falsas promessas criam em nós, é que nos distanciam de Deus, da verdadeira, da essência da palavra de Deus, do poder, da palavra poder que entra e transforma a gente, A gente tem que pensar nisso, tomar esse cuidado o tempo todo, tá, irmãos? Depois, versos 17 ao 22, aí a gente já conclui. Ele vai terminar com Jeremias lamentando e fazendo um apelo final. Ele vai fazer um apelo final. Jeremias sempre expressa seu desejo de ver o povo liberto, chora, entristece, intercede, mesmo tomando a cara, Deus falando que não adianta orar, ele continua, ele vai continuar, ele não vai desistir. Você não está errado não, irmão, de orar, mesmo Deus falando assim, eu vou destruir. Ora, eu oro, tá? Ora, Deus falar algo nesse sentido para você, eu vou punir
tal pessoa, ora por ela, intercede, você não vai perder não. Deus não vai ficar com raiva de você, até mesmo que a gente não manda em Deus, ele é soberano, né? Jeremias está orando e pedindo, não vai dar em nada. Você viu Jesus no monte, o que ele fez? Pai, se for possível, faz de mim esse caso. Não deu nada. Deus não mudou. Deus não ouviu, Deus ouviu e não atendeu. E ele acabou morrendo. Então, assim, você tem esse direito diante de Deus de clamar e pedir. Só tem que ser humilde e entender. Ele é soberano e vai fazer o que ele quer. O que eu entendo? Quando eu oro por alguém e aquilo acontece que eu pedi, eu entendo o contrário. Tem gente que quando ora e acontece um milagre, tem gente que pensa que a oração dele foi poderosa. Sabe o que eu entendo na minha caminhada? Quando eu oro e o milagre acontece, na verdade eu é que acertei orando o que Deus queria. Porque eu não consigo convencer Deus a fazer o que eu quero. Entendeu? Quando você entende assim, eu só fico alegre, né? Um dia eu demorei por alguém, fiz uma oração muito específica, e pô, aconteceu do jeitinho. Eu falei, puxa, eu acertei. Aquela palavra era ela que Deus queria. É eu que acertei. É eu que alinhei com o plano de Deus. Às vezes você está alinhado, você ora, não acontece nada. O milagre não é a gente que opera, irmão. É a gente que alinha com a vontade de Deus. Ele quer fazer aquilo. Você já viu que Deus, aqui mesmo ele está dizendo, que enviou os profetas dele madrugando, enviando para clamar. Deus procurou alguém que clamasse em Judá e não encontrou. Ou seja, era hora do filho de Deus em Judá clamar, o cara ia acertar e o milagre ia acontecer. Ele fala, eu procurei em Judá alguém que clamasse e não encontrei. Não tinha nenhum. Então esse tem que ser eu e você. Eu preciso ser essa pessoa que vai ser aquela que está à disposição para orar por aquilo que Deus quer que seja orado, né? Vamos dizer assim. Amém, querido? Amém. Faça assim, começa a perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu ore mesmo que jeito? O Senhor quer que eu fale o quê? E Ele vai começar a te usar como instrumento poderoso, né? Nas mãos de Deus. Então, irmãos, olha, 17 ao 22, Jeremias demonstra uma compaixão, ele compartilha a dor de Judá, mesmo sabendo que o julgamento é merecido. A oração dele está refletindo, irmãos, um profundo entendimento do caráter de Deus. Porque quando você entende o caráter de Deus, você apela para a misericórdia de Deus. Amém? Porque Ele é bom, eu posso clamar. Mesmo que Ele não vá me ouvir, mesmo que Ele vá me punir, eu vou clamar. Eu vou clamar até que Ele me fale alguma coisa. Não é que Ele fala assim, não adianta, eu vou te detonar, mesmo assim eu ainda vou pedir a Deus. Seja compassivo e misericordioso comigo. Tá, irmãos? É isso que a gente tem que entender. Aquela ideia de que eu estou bom, eu estou crente, eu só preciso orar agora para a graça de Deus, cuidado com esse tipo de comportamento. Talvez Deus pode estar triste conosco quando a gente faz assim. Então é sempre bom você entender. Explore a misericórdia de Deus. E se Ele falar assim, não tem mais jeito, continue. Quem sabe? Quem sabe? Amém? Amém, querido? Quem sabe? É igual aquela mulher viúva que ia lá para o juiz iníquo resolver sua causa e não resolvia. Mas Jesus mesmo ligou, continua pedindo, continua orando, porque Deus tem poder para poder te ajudar. Então aí nós vamos ver nesse finalzinho ele lamentando o sofrimento, ele escreve a destruição, a morte que vai assolar o povo, e ele vai clamar novamente, né, reconhecendo que só Deus é que pode ter misericórdia daquele povo e fazer alguma coisa. Ele conclui abrindo mão, Jeremias vai concluir abrindo mão, entendendo que vai prevalecer mesmo a vontade de Deus. E Jeremias vai mostrar para nós também o coração de um intercessor, tá, irmão? O coração de um intercessor, ele intercede, ele só intercede. Lembra que eu falei para vocês que semana passada eu orei e acertei a palavrinha oração? É o papel do intercessor, só que interceda. Ligou alguém para você, ora para mim. Aí você vai ver se aquela pessoa está numa vida tremenda de pecado, simplesmente ore. É o papel do intercessor, vai lá e ora. Se Deus tocar no seu coração com jejum, tempo de consagração, simplesmente faça isso. É o que ele está mostrando. Eu sou intercessor, eu só vou pedir. Agora, se Deus fizer, está bem. Mas ele sabia que Deus ia fazer, ia punir. Mas ele estava ali cumprindo, o seu papel. Tá, então, para concluir, a gente pode concluir de muitas maneiras, mas eu preciso colocar ali uma conclusão. Esses 2 capítulos, então, nós vamos ver que Deus usa o símbolo do cinto, arruinado, do vaso de vinho, Ele usa o símbolo da seca, isso para ilustrar a desobediência e a ruína, que estava vindo sobre o povo de Judá. O povo, embora eles estivessem enfrentando essas calamidades, eles não se voltaram para Deus, arrependendo de coração.
Na verdade, eles estavam persistindo no pecado. A dor do sofrimento que Deus estava dizendo que ia fazer não estava movendo o coração deles, né? Jeremias então vai interceder com compaixão, né? Com o coração, com a alma. Deus vai falar que não adianta, eu não vou ouvir, mas ele vai continuar, né? Orando e pedindo a Deus. E Deus vai continuar reafirmando para ele: eu vou julgar. Pode orar, mas eu vou julgar e eu vou punir. Isso tudo tem consequência à rebeldia. Então, esses 2 capítulos revelam a gravidade do pecado, chamado arrependimento, e o desejo de Deus, né, por um relacionamento restaurado com o povo dele. É isso que nós estamos vendo: o desejo de Deus por um relacionamento restaurado, apesar que o povo estava insistindo em viver na idolatria, no pecado e distante de Deus. Amém? Só que depois a gente continua no 16, que na verdade não vai ser nada agradável, e o 17. O 16 e o 17 vão falar do desastre, do dia do desastre. Misericórdia. Está vendo? O título aqui, o dia do desastre. Desculpa, aqui 16. O Senhor ele vai continuar, na verdade, falando do desastre, da calamidade, da seca, ele vai dar sequência, e aí o 16 vai falar do dia do desastre, que na verdade vai continuar no 17. Como eu disse para vocês, a gente só para o estudo, porque senão nós vamos ficar aqui 4 horas no propósito, para a gente fazer 1h30. Mas é sempre os capítulos não terminam o assunto, ele consegue continuar e vai mandando ver, amém? Vamos orar e agradecer a Deus, né, por esta linda oportunidade que Deus nos dá. Então, Deus, eu te agradeço muito pela tua presença e pela forma tão carinhosa como o Senhor tem falado conosco, nos orientado. O Senhor tem mostrado a si mesmo a nós, e nós temos acompanhado pela tua palavra, tua misericórdia, tua longanimidade, tua bondade, como o Senhor ama o teu povo Israel, mas como o teu povo Israel foi distante do Senhor, e a lição fica para nós, Pai. O Senhor tem prazer em comunicar conosco, mas a gente precisa ser mais sincero, ser sinceros com o Senhor, reconhecer nossa debilidade, nossa fraqueza. O Senhor tem prazer de ter homens do lado do Senhor que reconhecem suas fraquezas, suas debilidades. O Senhor tem prazer em caminhar com homens assim, como o Senhor foi com Davi, e muitos grandes homens da Bíblia. Obrigado por revelar a Ti mesmo a nós como Deus amoroso, Deus bondoso, Deus justo, mas que não tem prazer de forma alguma em aplicar o Teu braço forte para julgar um povo, uma nação, uma pessoa. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus. Leva o Teu povo abençoado e que a Sua palavra venha ressoar no nossa mente, no nosso coração e produzir frutos dignos de arrependimento em cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça na palavra. Obrigado mais uma vez. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.